Bom dia, paz e bem, tudo bom? Então tá bom, vamos lá? Nosso bate-papo, nosso quarto ato, né? Continua lá, colocando lá, né, as observações pra gente compartilhar junto lá. Manda bucha, manda um áudio lá, tá bom? Então vamos iniciar, né, com a nossa oração inicial. A gente vai contemplar, orar e contemplar junto, né, o crucifixo São Damião. Vou colocar aqui na frente, né? Tá? Para a gente contemplar e orar juntos, né? Vamos lá. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui assim, ó. Tcharam. Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá iniciar nosso quarto ato, né? O autor aqui, o Cláudio Fontanis, né, indica aqui, olha, evitando sempre qualquer concepção reducionista, porque, obviamente, não condiz com a visão presente no Evangelho de integralidade da pessoa humana. O compêndio da doutrina social da Igreja realça que a opção preferencial pelos pobres não se limita à pobreza em sentido material, mas, abre aspas, também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa, fecha aspas. Então esse trechinho, entre aspas, é o do código, né, da doutrina 184, né? Ele volta aqui, ó. A promoção da mulher e do homem há de se fazer por inteiro na totalidade do ser pessoa. Encerrando a análise desse princípio da destinação universal dos bens, o compêndio da doutrina social da Igreja reaviva palavras postas na Epístola de São Tiago. Então, também está lá na doutrina 184. Então, é do Tiago, também tirado de Tiago, né? Capítulo 5, versículo de 1 a 6, lá. Assim, esse trecho aqui, ó, abre aspas. O amor pelos pobres é certamente incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou o uso egoístico delas. Fecha aspas. Bonito, né? O autor aqui, voltando aqui, ó, desponta no itinerário dos princípios o princípio da organização social, né? Assim, ó, após assinalar que, abre aspas, a organização social está entre as mais constantes e características diretrizes da doutrina social da Igreja, fecha aspas, trechinho do número 185. O compêndio da doutrina social da igreja assim define esse princípio, abre aspas. Então ele traz aqui o item 185, né? Assim, ó. É este o âmbito da sociedade civil entendida como o conjunto das relações entre indivíduos e entre sociedades intermédias, que se realizam de forma originária, graças à subjetividade criadora do cidadão. A rede destas relações inerva o tecido social e constitui a base de uma verdadeira comunidade de pessoas, tornando possível o reconhecimento de formas mais elevadas de sociabilidade. Fecha aspas, né? Aí está, né, o autor aqui, ó, na relação sociedade civil e Estado, preponderará a sociedade civil. O Estado é auxiliar da sociedade civil, auxilia-o no desempenho das tarefas comunitárias. O Estado não é o todo-poderoso, provedor de tudo,
como hoje se tem, mas o Estado deve assumir como governo e administração comportamento motivador para que a sociedade civil protagonize por suas cidadãs e seus cidadãos a diuturna construção de sua história. Por isso, bem registra o compêndio da doutrina social da Igreja. Aqui ele traz o número 187. Abre aspas. A organização social, entendida em sentido positivo, como ajuda econômica, institucional, legislativa oferecida às entidades sociais menores, corresponde a uma série de implicações em negativo que impõem ao Estado abster-se de tudo o que, de fato, venha a restringir o espaço vital das células menores e essenciais da sociedade. Não se deve suplantar sua iniciativa, liberdade e responsabilidade. Com o princípio da organização social, estão em contrastes formas de centralização, de burocratização, de assistencialismo, de presença injustificada e excessiva do Estado e do aparato público, fecha aspas. Vital, olha lá, o autor voltando aqui, vital para que tudo não permaneça em mera abstração, em mero enunciado, para que então seja concretizado o princípio da organização social, que todos nós, mulheres e homens, exercitemos concreta e verdadeiramente o princípio da participação, decorrência, portanto, imprescindível do princípio da organização social, assim lido no compêndio. Aí ele traz aqui o número 189, abre aspas. Consequência característica da organização social é a participação que se exprime essencialmente em uma série de atividades mediante as quais o cidadão, como indivíduo ou associado com outros, diretamente ou por meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da comunidade civil a que pertence. A participação é um dever a ser conscientemente exercitado por todos, de modo responsável e em vista do bem comum. Fecha aspas. É o exercício da cidadania ativa a que todos e todos somos convocados diuturnamente. O autor falando aqui de novo, né? Ele continua, fazê-lo atuando em associações de rua, de bairro, engajando-nos efetivamente em trabalhos de voluntariado dos mais variados matizes, para que a exclusão social define, a corrupção seja enfraquecida, os valores inerentes à sociedade justa e solidária nos pautem. Diz o compêndio da doutrina social da Igreja. Aqui ele traz o número 189. Abre aspas. Nesta perspectiva, torna-se imprescindível a exigência de favorecer a participação, sobretudo, dos menos favorecidos, bem como a alternância dos dirigentes políticos, a fim de evitar que se instaurem privilégios ocultos. É necessária, ademais, uma forte tensão moral para que a gestão da vida pública seja fruto da corresponsabilidade de cada um em relação ao bem comum. Fecha aspas. Me permite colocar uma opinião minha. Eu nunca votei, no mesmo candidato. A gente sempre quer outras pessoas no serviço público, nesse nível de municipal, estadual ou federal, porque a gente tem que tirar as moscas. Essa é a minha opinião, porque se a gente conseguir tirar as moscas, a meleca
termina. Obrigado pela oportunidade. Então vamos lá, o autor voltando aqui. Sim, é imprescindível a alternância dos dirigentes políticos a fim de evitar que se instaure privilégios ocultos, fecha aspas. Eu não tinha lido, né? A gente leu junto agora. O autor aqui, ó. Eis porque é ratificando o que linhas atrás abordamos na análise sobre, abre aspas, a razão de ser da autoridade política, fecha aspas. Aqui é o trecho 168, né? O instituto da reeleição deve ser abolido. Também acho. Também acho, viu? Muito acho. Obrigado mais uma vez, tá bom? Não ao político profissional, não à familiarização da política. Não sempre, isso mesmo. Registro de grande importância procede o compêndio da doutrina social da Igreja, nesse tópico alusivo ao princípio da participação. É dito. Então ele traz aqui o número 191, abre aspas. Merece uma preocupada consideração neste sentido todas as atitudes que levam o cidadão a formas participativas insuficientes ou incorretas e a generalizada desafeição por tudo o que concerne à esfera da vida social e política. Atende-se, por exemplo, para as tentativas dos cidadãos de negociar as condições mais vantajosas para si com as instituições, como se estas últimas estivessem a serviço das necessidades egoísticas e para a praxe de limitar-se à expressão da opção eleitoral, chegando também, em muitos casos, a abster-se dela. Fecha aspas. A gente acha que a política é uma porcaria, mas não é. Depende da gente mudar tudo isso aí, né? Com certeza, né? Então a gente precisa caminhar junto sempre, né? O autor voltando. Muito apropriado, conhecemos duas transcrições do documento, o número 191 da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A primeira transcrição está no número 34 desse documento, número 191, do documento 91 da CNBB, né? Então o item 34 desse documento 91. É perfeitamente ressaltada a insuficiência, a tibieza da democracia representativa para o autêntico viver democrático. Abre aspas. Então, olha lá, do número 34 do documento CNBB número 91. Abre aspas. A democracia representativa tem seu ponto alto no momento em que a pessoa, transformada em eleitor, aperta a tecla final, confirma na urna eletrônica. Com isso, é finalizada a função do eleitor. A partir daí, ele se desfaz de seu ser como agente político e delega àqueles que foram eleitos a função de agirem em seu nome. Assim sendo, se fizermos da democracia representativa a única forma de o povo exercer sua soberania política, então ela é redutora do seu ser político. Elege e vai para casa, já desnudado do seu ser político, que foi outorgado a outrem. Fecha aspas. Aí, né? Então, de repente é um momento nosso de a gente refletir, né, toda a nossa caminhada aí, que daqui a pouco está chegando a nossa oportunidade de votar, né? Então tá bom, vamos lá, encerrando o nosso quarto ato, né? Pedindo as bênçãos de Deus para todos nós, para toda a nossa família, para toda a nossa fraternidade e todos aqueles que pediram as nossas orações, né? O Senhor esteja sempre conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém?
O Senhor nos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Amparo, São Benedito, nosso padroeiro, São Francisco, São José, padroeiro do ano, que nosso Deus todo misericordioso e bondoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, né? Então, à vontade, vamos conversando e compartilhando, tá bom? Um abraço. Até já.